Olá, meus queridos, tudo bem com vocês, pessoal? Estamos aqui então nesse vídeo para a gente falar um pouco de fundamentos da eletricidade e magnetismo. Na verdade, esse vídeo ele é destinado como um caráter de revisão para avaliação dos meus alunos, tá? Então a gente vai estar abordando uma série de 4 vídeos, né, com a resolução de alguns exercícios respectivos à eletrostática. E nesse primeiro vídeo a gente vai estar falando sobre alguns exercícios ali da lista 1, que fala da questão de carga elétrica, eletrização e a lei de Coulomb, certo? Então vamos aqui começar a trabalhar. Nós temos aqui uma primeira questão, então um bastão de vidro previamente carregado com uma carga de 12 nanocoulombs positiva toca uma esfera de metal. Logo a seguir, a carga do bastão é de 8 nanocoulombs, certo? Então, que tipo de partícula carregada foi transferida do bastão e à esfera? E em que direção se deu essa transferência? Ou seja, as partículas se moveram do bastão para a esfera ou no sentido contrário? Bom, pessoal, o que a gente precisa recordar aqui para responder essa primeira pergunta, né? No caso, a. A gente precisa considerar lá o conceito de carga, né? O que é um corpo carregado positivamente e o que é um corpo carregado negativamente, tá? Um corpo carregado negativamente é que ele apresenta, então, na sua estrutura, um excesso de elétrons, né? Ele tem mais elétrons do que prótons, né? E no caso de um corpo carregado positivamente, é o inverso, né? Ele tem então uma maior quantidade de prótons, né? Então a gente acaba dizendo que ele tem elétrons em falta, tá? Então quando a gente fala então da troca, né, o que é transferido, né, que partícula carregada que ela é transferida, ela é o elétron, tá? Então o elétron que nós tínhamos, no caso, na esfera de metal foi transferido para o bastão de vidro, gerando então ali uma diminuição da carga positiva, né? Já que essa diferença do número de prótons e elétrons acabou sendo diminuída, certo? E em qual sentido, né? Então ele sai da esfera metálica, tá? E vai para o bastão. Tá? Então, o sentido dessa transferência se dá da esfera para o bastão. E na letra B, ele quer que a gente calcule, né, a quantidade de partículas carregadas que foram transferidas, né? Ou seja, ele quer que a gente determine aqui a quantidade de elétrons. O que a gente vai acabar utilizando, né? A gente vai utilizar a expressão do conceito de carga, né? Então, a carga ela vai ser igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. Lembrando que a carga elementar do elétron, né, ela é aí aproximadamente menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, né? A gente trabalha nessa ordem aqui para a carga do elétron, certo? Como que a gente quer então determinar o número de partículas, né, os números de elétron? Nós vamos ter que N vai ser a quantidade de carga dividida pela carga elementar. Nessa situação, vale aqui ressaltar para vocês o seguinte, tá? Essa carga é a quantidade de carga que foi transferida, perfeito? Então, se a gente pegar aqui essa carga transferida, ela vai ser a diferença entre a carga final e a carga inicial. Então eu tenho uma carga de 8 nanocoulomb final e uma inicial de 12 nanocoulomb. Logo, eu posso dizer que a nossa diferença de cargas é menos 4 nanocoulomb, né? Então, menos 4 vezes 10 a menos 9, dividido pela carga elementar, que é de menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Então a gente vai fazer essa continha, né, utilizando aí uma calculadora científica ou algo do tipo, para ter um valor aproximado.
Então a gente vai ter aqui os 4 negativo, dividido pelo 1,6 também negativo. Isso vai gerar para a gente o valor positivo, que é 2,5. Tá? E o 10 a menos 9 dividido por 10 a menos 19 vai gerar para nós aqui 10 elevado a décima. Então isso aqui seria o número de elétrons que foi transferido da esfera para o bastão. Lembrando que a gente está trabalhando aqui com a ordem da dezena de bilhões, né? O 10 elevado à décima. Então nós teríamos aí 25 bilhões de elétrons, né, para gerar essa quantidade ou essa diferença. Perfeito? Vamos aqui para a nossa segunda questão. Ele coloca então uma partícula carregada A exerce uma força de 2,62 micronewton à direita de uma partícula B, carregada quando essas partículas estão separadas por uma distância de 13,7 milímetros. A partícula B, ela afasta-se imediatamente da partícula A, fazendo com que a distância entre elas, né, ela aumente para 17,7 milímetros. E ele quer saber aí qual é a força, no formato vetorial, que B exerce em A. Tá? Bom, então se a gente colocar aqui a nossa representação, vamos só aqui representar aqui a nossa carga A, nós vamos representar aqui a nossa carga B, tá? Então ela está à direita da carga A. Então a gente sabe que A, na primeira configuração, exerce aqui uma força eletrostática para a direita, né, de 2, de intensidade 2,62 micronewtons, tá? E isso quando elas estão dispostas, então, a uma distância de 13,7 milímetros. Perfeito? Então ele vai fazer uma outra relação. O que é importante a gente citar, né? Que a força que A exerce em B tem a mesma intensidade da força que B exerce em A. Perfeito? Então a força, elas têm a mesma intensidade, só que elas têm sentidos opostos, né? Então a força que A exerce em B, ela está indo para a direita, enquanto que a força que B exerce em A, ela está indo para a esquerda. Isso se eu considerar que as duas forças, as duas cargas sejam positivas, né? Se forem negativas, isso acontece o contrário. Mas como que ele fala que elas vão se distanciar, então eu presumo, né, que seja uma força de repulsão, então a esfera A, a partícula A, vai repelir a nossa esfera B, né, por isso que ela vai se tornar mais distante. Tá? Então nossa primeira configuração é essa. É interessante aqui nessa situação a gente já esboçar uma equação que represente isso para nós. Né? O que seria essa representação? Nós teríamos que a força que A exerce em B vai ter que ser igual a constante eletrostática vezes a carga A vezes a carga B, dividido aqui então pela nossa distância ao quadrado. Né? Então a gente tem aqui 13,7 vezes 10 a menos 3, isso aqui elevado ao quadrado. Né? E isso, né, nos gera aqui que vai ser igual a 2,62 vezes 10 a menos 6. Aí isso aqui vai dar uma estrutura para a gente resolver o nosso problema. Qual que seria essa estrutura? Ah, gente, note que a parte de cima aqui, que é K vezes QA vezes QB, vai ser a mesma coisa, né, para outra estrutura. O que vai mudar é a distância, certo? E com essa expressão que eu tenho aqui, eu consigo determinar que a constante vezes a carga A vezes a carga B, ela vai ser então os 2,62 vezes o 10 a menos 6, tá? Vezes, né, esse cara estava dividindo, ele passa multiplicando, os 13,7 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado. Não vou me preocupar
em calcular isso agora, mas vamos deixar essa informação, né, guardada. Tá? Vamos deixar essa informação aqui guardada. Na segunda situação, a gente tem então que a esfera A, né, houve um distanciamento da esfera B, então a distância agora entre elas passou a ser de 17,7 milímetros. Tá? E ele quer saber agora qual é a força que a B exerce em A. Né? Lembrando, se eu calcular a força que A exerce em B, elas têm a mesma intensidade, só que depois vetorialmente eu considero que ela tem o sentido oposto. Tá? Então eles querem essa aqui, a força que B exerce em A. Como vai ficar essa relação? Né? Vai ficar força de B em A vai ser então dado pela constante eletrostática vezes a carga de A vezes a carga de B dividido pelos 17,7 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado. Tá? Só que essa parte da expressão aqui a gente conseguiu aqui em cima. Olha que legal. Tá? Então eu posso descrever que a força de B para A, tá? Ou pelo menos a intensidade dela, vai ser 2,62 vezes 10 a menos 6 vezes os 13,7 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado, dividido pelos 17,7 vezes 10 a menos 3, também elevado ao quadrado. Tá? Agora aqui com um recurso, né, já que eu estou trabalhando com valores que não são valores fáceis de você estar fazendo operações matemáticas rápidas de cabeça, com o auxílio da calculadora, então a gente vai ter os 2,62 vezes os 10 elevado a menos 6, vezes, cuidado para abrir o parênteses, tá, gente? Então, 13,7 vezes o 10 elevado a menos 3 elevado ao quadrado. E daí, isso a gente vai dividir, então, por... Né? A gente vai fazer a divisão pelo 17,7 vezes 10 a menos 3, também elevado ao quadrado. Tá? Então vamos ver quanto que isso vai nos retornar. Dividido por 17,7 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado. Nós teremos aqui, então, uma força, né? Ou intensidade da força de B em A de 1,569 vezes 10 a menos 6, tá? Vezes 10 a menos 6 Newton. Então, 1,569 é micronewton de força. Tá? Isso é intensidade. Mas como que ele pede na forma vetorial, tá, pessoal? Ele pede que eu escreva na forma vetorial. Então, a força de B para A, ela vai ser igual a menos 1,559 e, tá? Daí, no caso, micronewton. Ô, professor, mas por que ficou assim? Da seguinte forma, eu estou considerando que essa força, então, ela está atuando, né, horizontalmente, ou seja, ao longo do eixo X, com um sentido oposto ao eixo. Então, a intensidade ela fica negativa. O I, então, é o versor característico do eixo X, tá? E eu troquei o 10 a menos 6, então, pelo prefixo micro, para representar, então, que essa força ela tem uma intensidade muito pequena. Perfeito? Exercício interessante esse. Vamos fazer mais um. Então, 3 cargas pontuais localizadas em uma linha reta, como mostra a figura, onde a carga 1 é de 6 microcoulombs. Então, aqui eu tenho 6 microcoulombs. A carga 2, 1,5 microcoulomb. E a carga 3 é uma carga negativa de 2 microcoulombs.
tá? Estão então separadas a uma distância D1 de 3 centímetros e D2 de 2 centímetros. Calcule o módulo e a direção, né, e o sentido da força elétrica resultante exercida sobre a carga Q1. Bom, pessoal, o que acaba acontecendo aqui, né? Importante a gente ressaltar. Eu estou analisando o que vai acontecer sobre esta carga, tá? Então eu preciso analisar as interações das outras cargas sobre elas, tá? Então eu tenho aqui uma força entre Q2 para Q1, tá? Que vai ser uma força de repulsão, tá? Então eu vou gerar aqui uma força que eu vou chamar a força que a carga 2 exerce em 1. Então ela tem sentido, né, ou direção horizontal, com um sentido para a esquerda, já que é uma repulsão, enquanto que a 3 ela gera uma força de atração, né, que são cargas de sinais opostos. Então eu represento para cá que a nossa força 3 em 1, ela exerce então uma força ao longo do eixo X com o sentido direito. Perfeito? E ele quer a força resultante. Tá? O que é a força resultante? Força resultante, né, sobre a nossa carga 1 vai ser então a soma vetorial, tá? A soma vetorial da nossa força de 2 para 1, né, e a força de 3 para 1. Certo? Então a gente vai calcular essas duas forças. Então vamos pegar aqui. Lembrando que como elas atuam horizontalmente, a gente não vai ter tanto problema. Tá? Então, a força de 2 para 1, ela vai ser então a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, vezes o valor da carga 2, que ela é de 1,5, vezes 10 a menos 6, tá? Vezes a nossa carga 1, que é de 6 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância. Tá? A distância é 3 centímetros, então a gente tem 3 vezes 10 a menos 2 elevado então ao quadrado. Maravilha? Bom, vou fazer aqui o cálculo dessa força de 2 para 1. Eu vou fazer a parte de baixo e vou ver se dá para simplificar alguma coisa. Só estou me esquecendo de um detalhe, né? Essa força, ela atua para a esquerda, então eu vou representar aqui como um sinal de negativo, tá? Então você vai ter aqui um sinal de negativo, já que ela tem o sentido esquerdo, tá? Estava só esquecendo desse detalhe. Vezes 10 a nona, vezes 1,5 vezes 10 a menos 6, vezes 6 vezes 10 a menos 6. Né? E daí, no caso, 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado vão dar 9 vezes 10 a menos 4. Né? Então, a gente pode simplificar algumas coisas. Posso simplificar esse 9 com esse 9. Sobrou para a gente aqui 1,5 vezes 6, né? Então 1,5 vezes 6, a gente vai ter 9 como resposta. Tá? Então a gente pode colocar que a nossa força de 2 para 1, ela vai ter menos 9 vezes. Daí agora é trabalhar com as potências de base 10. Né? A gente tem 10 a nona, com 10 a menos 6, com 10 a menos 6, dividido por 10 a menos 4. Certo? Então a gente tem ali 9 menos 6 mais 4, porque a gente está dividindo por 10 a menos 4. Né? Então isso aqui dá vezes 10 elevado a 1, ou seja, menos 90 newton. Então a gente descobriu que essa segunda força ela tem 90 newtons e ela atua, né, com direção horizontal com sentido para a esquerda, né, ou sentido oposto ao eixo. Tá? Agora falta calcular a segunda força, né, a força de 2 para 3. Vou pegar aqui um espaço, pegar esse espaço aqui no meio. Não ficou uma coisa mais organizada, mas tudo bem. Então a força de 3 para 1, nós teremos 9 vezes 10 a nona,
vezes a carga 2, ela é de menos 2 microcoulomb, tá? Então vamos colocar aqui 2 vezes 10 a menos 6, vezes a carga 1, que é de 6 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância, né? Então a distância agora ela é uma distância de 5 centímetros, né? Eu tenho 2 aqui, 3 aqui, 5 centímetros. Então 5 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Tá? Resolvendo essa expressão, agora que eu vou resolver um pouco mais direto, né? Vou usar a calculadora para a gente ganhar tempo. Então a gente teria aqui 9 vezes 2 vezes 6 dividido por 25, né? Que é o 5 ao quadrado. Então teremos aqui 4,32. E daí trabalhando com as potências, vocês vão perceber que aqui vai ficar 9 menos 6 mais 4 de novo, vai dar 10 elevado a 1, tá? Que é então igual a 43,2 newton. Tá? Então a nossa força resultante para essa configuração vai ser os menos 90 newton mais os 43,2. Então nós temos como resultante uma força, berrando aqui, uma força resultante de, só conferindo, 90 menos 43,2, né? Menos 46,8 I, né? Isso Newton. Lembrando que o I, só para fazer então a analogia ao eixo vertical, né? Desculpa, o eixo horizontal, o eixo X, e o negativo porque está agindo no sentido oposto. Maravilha? Então, vamos fazer mais uma. 3 partículas carregadas, então Q1 de menos 50 nanocoulomb, Q2 de 50 nanocoulomb e Q3 de 30 nanocoulomb são colocadas no plano formando um triângulo, né, de 5 centímetros por 10 centímetros, como mostra a figura. Considere que a carga 1 está localizada na origem do plano, então ela está na posição 00. A carga Q2 ela está no 50, então ela está nessa posição. E a Q3 está no 0,10, que é aqui em cima. Tá? Qual é a força resultante sobre a carga Q3 devida às duas outras cargas? Né? Expresse a sua resposta em módulo e em termos de IJ, ou seja, ele quer a forma vetorial e a intensidade dessa força. Tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? A força resultante lá na carga 3 vai ser a força exercida da carga 1 para a carga 3, mais a força exercida da carga 2 para a carga 3. Né? Então a gente vai ter que fazer o cálculo dessas respectivas forças. Né? Então, 1 para 3, né? Eu estou trabalhando daqui para cá. Tá? Então, a nossa força é uma força de atração. Note que nessa situação aqui nós temos uma força de atração da carga 1 para a carga 3. Tá? Então, a força de 1 para 3. E ela é vertical, então eu já sei que ela vai ser no eixo J. Tá? Então, nós teremos aqui, e ela é para baixo, então ela vai ser uma força com sentido negativo em relação ao eixo. Tá? Então, nós teremos aqui menos 9 vezes 10 a nona, vezes uma carga, que é a carga 1 de 50 vezes 10 a nona, negativo, vezes a carga 3, que é 30 vezes 10 a menos 9, dividido pela distância ao quadrado. Né? A distância é 10 centímetros. Tá? Por ser uma distância de 10 centímetros, a gente vai ter então 10 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Tá? Vamos calcular isso aqui através da calculadora. Isso vai ser expresso para nós através do versor J. Tá? Então, nós vamos ter aqui 9 vezes 50 vezes 30, dividido por 100, que é o 10 ao quadrado lá embaixo. Tá? Então, a gente vai ter aqui 135 negativo,
Daí agora operar com as notações, né? Então você tem 9, menos 9, embaixo dá menos 4, então vai ficar mais 4. Tá? Então a gente tem aqui vezes 10 a menos 5, né? J, isso em Newton. Achei a nossa primeira força. A nossa segunda força, a gente vai ter um trabalho um pouquinho maior. Né? Por que, que a gente vai ter um trabalho um pouquinho maior? Na segunda força, nós temos aqui uma força de repulsão entre as duas cargas. Tá? E isso aqui está oblíquo. Né? Então a gente vai ter que trabalhar relacionando as posições. Né? Então trabalhar na forma vetorial. Então o R, né? O R de 2 para 3, né, o vetor direção da carga 2 para a carga 3, ele tem, né, menos 5 porque ó, ele volta, né, ele vem daqui para cá, e ele tem mais 10 porque ele sobe aqui. Né? Então você tem menos 5 e 10 de vetor direção. Isso vai nos levar a uma distância entre essas duas cargas, tá? Que vem ali através do teorema de Pitágoras. Isso daqui então vai dar 25, né? Menos 5 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, que são 100. A gente vai ter 125. Então a distância vai ser raiz quadrada de 125, tá? Que infelizmente, né, ele não tem uma raiz quadrada exata, mas não tem problema, tá? Não tem problema algum aqui, porque depois a gente vai elevar isso ao quadrado, só tomando o cuidado, né, que isso aqui está em centímetros, tá? Eu acho que eu vou ter que aumentar um slide, deixa eu só fazer um ajuste aqui para a gente continuar a fazer a resolução dessa questão. Tá? Centímetros. E a gente precisa do versor, né? O nosso versor direção, que é o R de 2 para 3, né? O versor direção. Eu consigo ele como? Né? Fazendo a divisão entre o nosso vetor direção e o módulo. Né? Então a gente tem aqui menos 5 sobre a raiz de 125. Tá, pessoal? Poderia, por exemplo, né? 125 é 5 vezes raiz de 5, então eu poderia simplificar aqui e colocar 5 sobre 5 raiz de 5, tá? E aqui nós teremos 10 sobre a raiz de 125, tá? Temos aqui então a nossa expressão. Com isso a gente vai conseguir calcular a nossa força de 2 para 3. Tá? Então a nossa força de 2 para 3, né, na forma vetorial, tá? Vai ser dado então por 9 vezes 10 a nona, vezes a nossa primeira carga, tá? Ou melhor, a nossa carga 2, que é de 50 nanocoulombs, então 50 vezes 10 a menos 9, e a nossa carga 3, que é de 30 nanocoulombs. Tá? Então 30 vezes 10 a menos 9. Dividido por, né, raiz de 125, né, centímetros. Né? Então a gente teria aqui raiz de 125 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Né? Esse 10 a menos 2, então, porque a unidade ali está em centímetros. Entretanto, eu vou ter que trabalhar isso vezes o versor. Então, o nosso versor é menos 5 raiz de 125 e 10 sobre a raiz de 125. Tá? Bom, então vamos dar continuidade. A nossa força de 2 para 3 vai ser igual a... Bom, vamos resolver aquilo ali. A gente vai ter então 9 vezes 50 vezes 30. Daí, raiz de 125 ao quadrado vai dar 125. Então a gente divide por 125. Isso vai dar para nós 108. Tá? 108. Daí eu faço a operação com as bases 10. Né? Então você tem ali 9, menos 9, embaixo vai ficar 10 a menos 4,
Então eu somo 4, a gente vai ter aqui vezes 10 a menos 5, né? Inclusive, pessoal, isso daqui é a intensidade dessa força, tá? Então, vezes agora o nosso versor, que é menos 5 sobre a raiz de 125 e 10 sobre a raiz de 125. Isso vai gerar para nós os valores dessa força no eixo I e no eixo J, né? Então, nos dois eixos coordenados, tá? Então, nós teremos aqui 108, tá? Vezes menos 5 dividido pela raiz de 125, nós teremos aqui menos 48,3, isso aqui já é uma aproximação, tá? Vezes 10 a menos 5 em I. E em J, tá, pessoal? Vai ser o dobro, né? Só que positivo, tá? Então vai ficar positivo. Como aqui era 5, aqui é 10, então é o dobro, tá? Então eu vou multiplicar esse valor aqui por 2, tá? Ou fazer a conta, né? A gente chegaria então aqui em 96,6 vezes 10 a menos 5 para J, tá? Bom, feito isso, então nossa força resultante vai ser a soma das duas, né? Então a primeira força, ela só está em J, ela não tem X. Então quer dizer que eu vou ter 0 menos os 48,3. Então, menos 48,3 vezes 10 a menos 5 para I, tá? E em J, nós temos os menos 135 e temos os 96, tá? Então mais 96,6, que vai resultar para a gente em menos 38,4 vezes 10 a menos 5 para J, certo? Então eu tenho aqui ela no formato vetorial. O que que ele pede? Ele também pede que a gente calcule, né, em módulo, né? Então eu vou calcular o módulo ou a intensidade dessa força resultante. Como que eu faço o módulo mesmo? Teorema de Pitágoras, né? Eu vou elevar esses valores ao quadrado e vou tirar a raiz. Então eu estaria fazendo isso aqui, raiz quadrada do menos 48,3 vezes 10 a menos 5 ao quadrado, tá? Mais os menos 38,4 vezes 10 a menos 5 também ao quadrado. Perfeito? Então vamos fazer essa operação. Vamos ver quanto isso vai resultar. 48,3 e elevado a vezes 10 elevado a menos 5 elevado ao quadrado, mais os 38,4 negativo vezes os 10 elevado a menos 5, também ao quadrado, e tiramos a raiz quadrada disso, o que vai resultar para nós em aproximadamente 6,17 vezes 10 a menos 4 Newton, tá? Menos 4 Newton, ou ali, né, 0,617 milinewton, né, dependendo da forma que a gente gostaria de descrever. Certinho? Pessoal, cuidados, né? Trabalhar unidimensionalmente é mais simples, né? Trabalhar em duas dimensões, há necessidade, então, de trabalhar com vetores, tá? Então, é importante tomar o cuidado com a análise vetorial, análise do sentido, análise de direção. Perfeito? Esse primeiro vídeo vai ficar por aqui. Tá? Espero que ajude vocês nos estudos de vocês para avaliação ou um estudo geral da questão das forças eletrostáticas. Né? E no próximo vídeo a gente vai falar sobre os exercícios da lista 2, que estão relacionados então à distribuição de carga e densidade de carga.
tá? Então, um grande abraço e até daqui a pouco.